Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes estarmos iniciando o nosso momento de oração e meditação dentro desse tempo da reflexão. Hoje, encontro com a corrente médica espiritual, mensageiros da luz, do amor e da misericórdia divina. A colocação das águas hoje é sugestão, porque ela vai complementar o passe, a preparação que iremos receber nesse momento da oração e da meditação, pois à noite, enquanto nosso corpo físico repousar, seremos então atendidos de fato pela corrente médica espiritual. Então, hoje a colocação das águas é uma sugestão. Até já, às 20 horas, na gratidão pela oportunidade e pela permissão de Deus em nossos corações. Até já. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro desse tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Hoje, o nosso encontro é com a corrente médica espiritual. Lembrando que nós iremos solicitar humildemente a presença dos irmãos de luz para que possam vir ao nosso lado, nos permitindo receber o auxílio conforme Jesus nos deixou explícito que bastaria invocá-lo que ele viria estar conosco. Nós precisamos, sempre que nós vamos conversar sobre corrente médica espiritual, dirimir algumas dúvidas, que sempre estão lá no fundo, talvez, de cada um de nós.
De onde vem a minha patologia? De onde vem a minha enfermidade? Então, nós precisamos voltar a uma situação, que é a questão da reencarnação. É necessário que eu entenda a lei da reencarnação como algo não para me penalizar, mas para nos dar oportunidade de renovação, de reerguimento, oportunidade de que nós possamos estar encontrando o verdadeiro caminho, como nos ensinou Jesus de Nazaré. Diante desse fato, à medida que nós fomos vivendo, nós fomos agregando algumas situações de conflito. Lembremos-nos, muitas coisas que hoje nós julgamos como impróprias, como inadequadas, que arrepia os nossos cabelos, os pelos nossos do corpo, ficamos estarrecidos, revoltados, queremos julgar, nós fizemos em outras épocas, porque eram aceitas. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é a questão da escravidão, que foi abençoada pela igreja, por todos, pelos reinos, por todos aqueles que viviam naquela época. Era a coisa mais comum você pegar um sujeito que morava lá em outro país, você trazê-lo à força e você escravizá-lo e tratar ele praticamente numa condição subhumana. E todo mundo endossou, porque a lei amparava, a lei dos homens. Então imaginem vocês que nós também fizemos isso. Nós participamos dessa situação. E agora nós trazemos nesta encarnação sequelas desse remorso, dessa situação. Por quê? Ao retornar ao mundo espiritual, tudo aquilo que nós fazemos e fizemos está registrado no nosso perispírito. É o filme da nossa vida. Tudo. E quando nós fugimos da lei do amor, da lei da paz e da misericórdia infinita, nós maculamos o nosso perispírito. Nós trazemos aquela mácula e nada fica escondido aos olhos do Pai Todo-Poderoso. Nada. Absolutamente nada. Não tem tapetinho, não tem tapetão, não tem aspirador, tudo está lá, explícito. Dentro dessa situação, diante dessa situação, o que ocorre? Nós, ao expandirmos a nossa mente, que é isso, desculpe, que acontece quando desencarna, nós passamos a sentir com uma intensidade muito maior os erros que cometemos, as falhas que cometemos. Porque quando nós estávamos no mundo espiritual, nós viemos para cá com um compromisso. Chegando aqui nós falhamos, erramos. Caímos na armadilha do materialismo. Caímos na armadilha do sistema que vai nos abraçando, vai nos envolvendo, chegando a esse tempo que estamos vivendo. Aí, eu, humildemente, quando me surge uma nova oportunidade de reencarnação, eu imploro, nós imploramos para trazermos aquelas situações que nós vivenciamos como oportunidades de resgates kármicos. Eu adquiri aquele mal-estar, então eu quero compensar. E é assim que funciona muito das nossas patologias, a grande maioria delas, quando de fato existem. Uma outra parte nós trazemos quando nós também chamamos essas energias através das formas de pensamento que nós emitimos. Nós fazemos aquilo que se chama, uma autossabotagem. Eu coloquei na minha cabeça, e isso vem também em encarnações passadas, que eu não mereço ser feliz, que eu tenho que sofrer, que eu tenho que penar, que eu tenho que me autoflagelar, como aqueles que pegam um chicote com uma lâmina na ponta e ficam se batendo. Aqueles que pegam o silício
coloca na coxa um arame farpado e ali vai fechando. Quer dizer, eu faço um autoflagelo, quer dizer, eu tenho culpas a resgatar. Eu tenho culpas. Eu sei que eu tenho algo errado. Mas nós esquecemos que é possível acertar esse débito. É possível, sim. A partir do momento que eu passar a praticar a lei do amor que Jesus me ensinou, eu estou a passos largos acertando este problema com o meu passado. Então, quando nós formos hoje fazer os nossos pedidos para a corrente médica, nós vamos de fato lá na nossa oração pedir perdão para o nosso passado, para quem eu tenha influenciado, para quem eu tenha machucado, para quem eu tenha ofendido. E nós temos isso junto de nós. Nós somos habitantes num planeta de provas e expiações. E uma outra condição, qual é? É que ao solicitar uma ajuda da espiritualidade, eu faça uma forma pensamento de já estar atendido. E como é que eu faço isso? Praticando a gratidão. Meu Deus, obrigado por ter atendido a minha solicitação. Você se enxerga já pleno, plena, totalmente curado, porque nós vamos fazer com fé, nós vamos fazer com emoção, nós vamos fazer com certezas. Nós não vamos ficar em dúvida. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas é uma oração, será que isso vai resolver? Lá no fundo eu estou dizendo para vocês, lá no fundo. Não esqueçamos, quem teve a oportunidade de assistir o filme do Chico Xavier, aquela situação que foi demonstrada já em alguns programas televisivos também, não é exclusivo do filme, não é uma montagem, é algo que ocorreu, quando Chico, internado num hospital, lá está, convalescente, bastante jururu, e eis que um canal de televisão qualquer vai lá em frente ao hospital, era um prédio grande lá em Uberaba, e colocou a câmera querendo mostrar o quarto onde estava Chico. Como é muito comum, às vezes nós vemos isso em outras situações. E lá, esta câmera posicionada, o repórter preparando-se aqui, já começando a reportagem, eis que duas luzes chegam e adentram ao quarto de Chico. Duas luzes. Quem não teve oportunidade de ver, veja. Recupere através do YouTube ou de outros canais. Quando chegam essas duas luzes, Chico, na manhã seguinte, está curado. Ele está pronto para voltar à sua atividade. Ah, mas é o Chico. Não, nós também temos esse direito. Basta que nós confiemos. Basta que nós entendamos. Basta que nós tenhamos essa certeza da presença do Cristo em nós. E nós não podemos esquecer jamais. Olhem, esse ensinamento ele é preciosíssimo nesse tempo da reflexão, porque ele vai ter serventia por todas as nossas vidas. Eu tenho a centelha divina em mim. Eu tenho a semente de Deus, o DNA de Deus está em mim. Como Deus cria, Deus cura, Deus ameniza, Deus auxilia, eu também tenho esse poder. É isso que Jesus falava. É isso que Jesus veio aqui ensinar. São coisas importantíssimas que nós somos co-criadores das nossas situações que nós vivenciamos. Eu posso, a qualquer instante que eu desejar, mudar minha vida em 180 graus. Eu saio da tristeza, da depressão, da doença, da enfermidade, da raiva, do orgulho, da segregação, e eu vou para a corrente do amor que Jesus nos deixou. Está aí, ela está em nós. Porque nós não podemos esquecer que o ensinamento do Cristo foi tão precioso, mas tão precioso, e foi tão envolvente, foi tão, assim, algo monumental que aconteceu, que os poderosos da época se encarregaram de tentar fazer com que isso desaparecesse.
que isso sumisse. As primeiras escrituras demoraram muito para chegar até nós. Demoraram muito as primeiras escrituras. Mas o ensinamento do Cristo não dependeu dos homens como nós. O ensinamento do Cristo foi uma energia que adentrou o nosso espírito. Ele modificou o nosso DNA espiritual. Ele modificou. Ele transformou. Ele fez com que todo o nosso sistema de crenças, de entendimento, de que somos espíritos eternos, co-criadores das nossas realidades, fosse despertado. É um despertar. A vinda do Cristo é algo que movimentou o cosmos. E nós ainda não entendemos isso. Nós ainda não entendemos isso. Então eu convidaria a todos para que pudéssemos, nesse dia da oração, da corrente médica, vamos entender que nós temos o poder da cura, da autocura, mas que tenhamos também a humildade. Tem aquela passagem que Jesus cura os leprosos. Não me falha a memória, eram 10. Curou os 10. Pessoas que estavam lá praticamente se desmanchando. A lepra é uma coisa que a pessoa vai se desmanchando. Isso é a lepra. Uma doença gravíssima. Assim, na época não existia cura, não existia nada. E Jesus cura-os com a imposição de suas mãos. Mas apenas um retorna para agradecer. E Jesus pergunta: onde estão os outros? Ah, eles foram. Já se foram. Quer dizer, se eu não faço a gratidão, quer dizer que eu não entendi o que eu recebi. Por isso que Jesus falava: eu vou te curar, mas você não peque mais. Pecar quer dizer não caia no mesmo erro, não caia no mesmo armadilha. E nós caímos, porque nós esquecemos. Nós somos negociantes com Deus. Ah, eu quero que você me cure, eu quero que você me ajude, eu quero que você me auxilie. Arrumou? Pronto, vou viver minha vida material. Eu não quero saber de melhorar espiritualmente. Eu não quero saber disso. Então, vamos hoje fazer a nossa corrente médica com fé, de um jeito cada vez mais intenso, de entender que nós temos o poder de curar, de autocurar-nos e curar os outros. Nós temos esse poder. Deus nos deu esse poder. Porque nós somos co-criadores da energia da luz. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós podemos fazer um pedido pessoal. Eu vou pedir por mim. Nós podemos fazer um pedido pessoal e agregar pessoa ou pessoas. Por exemplo, nós temos aí essa pandemia que está nos visitando, infelizmente numa situação muito difícil no nosso país, onde tantas famílias desesperadas, onde o chão sumiu de nossos pés. Eu posso levar as pessoas que eu conheço que estão passando por essa necessidade ou que já tiveram a patologia do vírus e ficaram com sequelas. São muitos. Não são citados, mas são muitos. As sequelas, muitas vezes, são para muito tempo de serem cuidadas. Então vamos orar por essas pessoas, vamos formar grupos de oração para passar para eles a cura que eles estão buscando. A cura do espírito, principalmente. A cura do remorso. A cura do problema de outras vidas. E assim nós vamos levá-los a um grande hospital. Qualquer um que você mentalize, um que você conheça. Chega-se lá, apresenta-se, é tudo mental. João, seja bem-vindo. Alguém te leva num lugar que tem uma cama, você se deita. Ah, eu estou levando mais 5 pessoas. João, José, Maria, Antônio, Aparecida. Cada um numa cama e vamos orar, confiando que a corrente médica lá estará. Ah, mas eu tenho dificuldade de fazer isso. Reveja nosso lar. Reveja o filme. Reveja lá como é que aquela enfermaria grande é para ter um material mental, apenas isso.
Você não é obrigado a aceitar aquela situação. Ah, mas será que é assim mesmo? Não é essa a intenção. A intenção é ter um material mental para facilitar a meditação, facilitar a oração. Vamos orar. Vamos pedir por todos aqueles que nós queiramos ajudar através da corrente médica. Se você estiver precisando, peça por você. Peça pelos outros. Vamos orar pela comunidade. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelo mundo. Vamos orar que nós temos o poder, através da oração, de modificar trajetórias inimagináveis. Em nome do amor de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Inspire profundamente. Vamos usar aquela técnica. Ao inspirar, conte mentalmente 1001, 1002, 1003, 1004. Expirando 1004, 1003, 1002, 1001. Novamente. 1001, 1002, 1003, 1004. 1004, 1003, 1002, 1001. Vai inspirando. Se não chegar até o 4, não tem problema. Expira. Vá sentindo paz, harmonia, luz. Vamos sentindo Jesus do nosso lado, impondo as mãos sobre nós. E está Jesus junto de nós. Mestre de Nazaré, amigo e companheiro de todas as horas, diante da tua presença, a qual invoco, venho humildemente em primeiro lugar, reconhecendo a minha condição de espírito reencarnante, solicitar-lhe, Senhor, humildemente, que eu possa me dirigir a todo o meu passado, pedindo perdão a todos a quem eu tenha ofendido, magoado, prejudicado, usurpado, induzido a erros e procedimentos que redundam e redundarão em colheitas amargas e difíceis. Gratidão, Senhor, pelas ofensas, pelas provações, pelas tentações que estamos a atravessar, porque são sementes que outrora deixamos na nossa jornada. Eu me amo, Senhor, e me amando, promulgarei diante do cosmo que eu também vou fazer o alto perdão. Porque a partir do momento que decidir seguir os seus passos, Jesus, transformar-me-ei não mais num seguidor, num fomentador das energias do ódio, da segregação, nas energias da divisão, nas energias, Senhor, da violência, nas energias do materialismo cego, surdo e mudo. Serei, Senhor, o mais humilde, a mais humilde das servas, para poder, Pai, levar a sua semente por onde quer que eu passe. E assim, quero te dizer, Senhor Jesus, gratidão, 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 Mestre da Luz. E nesse momento, mentalizo-me chegando a um grande nosocômio ou grande hospital. Adentro a uma recepção. Lá me apresento. Eu, no meu caso, levo minha mamãe, cujo nome é Maria. E assim, ambos somos dirigidos a favor de deitarmos-nos diante de você, Jesus, num pequeno leito, singelo, mas que nos acolhe com uma verdadeira luva que veste uma mão na perfeição. Este leito estará sendo cercado neste momento pelos mentores da luz que trabalham pela corrente espiritual, pela corrente médica. São espíritos abnegados que dedicam suas vidas espirituais a favor do socorro dioturno
daqueles que estão a necessitar e solicitar a sua ajuda. Pai, em especial hoje, mentalizamos amigos, companheiros que estão sendo, Senhor, passando por momentos onde esse vírus está visitando-os, a eles e às suas famílias. Peçamos, Senhor, por eles também, pela intervenção da corrente médica e espiritual. E assim, promulgando a tua lei de cura, da tua lei de misericórdia infinita, aqui estamos, Mestre de Nazaré, para invocar-lhe a tua misericórdia. Coloque sua mão em mim. Não sou digno, olhe para mim. Apenas permita-me, Senhor, receber os seus eflúvios celestes, para que essas enfermidades, essas patologias, quer sejam materiais, quer sejam, Senhor, motivadas de fundo psicológico, psiquiátrico, sejam dirimidas, sejam, Senhor, resolvidas, porque tomarei novas atitudes. Sei que quem semeia colhe. Não fujo da minha responsabilidade, mas peço a tua clemência, a tua misericórdia. Vós me disseste, vós nos disseste, que se o jugo, se o nosso fardo estivesse pesado, que repartíssemos com você, que você levaria conosco, porque o jugo seria suave. E com você ao nosso lado, Jesus, nada temeremos, porque sois o nosso pastor, sois a nossa luz, sois o nosso escudo, sois, Senhor, o nosso mentor, o nosso ídolo, que nos leva, que nos conduz finalmente ao entendimento de que somente através da prática incessante do amor, incessante no sentido de que pratiquemos sem nada esperar em troca, pela luz infinita da tua misericórdia bendita, pedimos que hoje à noite você nos visite, a corrente médica esteja contigo e possa nos atender naquilo que estivermos a necessitar, tanto no aspecto espiritual quanto material. Pedimos por aqueles que desejamos serem socorridos, pedimos pelos anônimos que estão entristecidos, desesperados, que estão, Senhor, solicitando a tua clemência. Vinde ao nosso lado, Jesus, pois nunca temos a certeza, você se negará a atender uma solicitação feita com fé, harmonia e esperança, pelo renascimento da nossa luz, pois somos todos um, em nome do amor infinito, por agora e todo sempre. Que assim seja. Que as águas que aqui foram depositadas sejam fluidificadas. E antes de irmos para o momento da fusão das energias, mentalize onde você dorme. Se mentalizaste alguém que mora em outra casa, mentalize onde ele dorme, se você conhecer. Se você mentalizou alguém que está internado, procura mentalizá-lo nesse local, se você conhecer. Se não conhecer, não há problema algum. Apenas mentalize-o. E como nós estamos fazendo uma oração comunitária, nós vamos orar por todos ao final do nosso encontro fraterno. E assim, Jesus, nós iremos para a fusão das energias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. E hoje à noite, além desta água que sugerimos seja bebida, seja consumida agora, você coloque na cabeceira da sua cama, ali no criado mudo, ou na cômoda, ou mesmo na cozinha, longe do seu quarto,
O importante é mentalizar onde a água está. Orar, pedindo que ela tenha um medicamento celeste. E amanhã em jejum, que seja a primeira água que você vai ingerir. A primeira água. Tome-a em jejum. Repita este processo sábado para domingo. Oremos, modifiquemo-nos, buscando entender Jesus, que é o médico dos médicos. E assim, nosso momento de pedido da corrente médica para nós, para alguém, está concluído. Mas eu gostaria agora que nós vamos fazer a prece comunitária por todos aqueles, de ler um pequeno trecho para a nossa inspiração. Do livro Boa Nova. Do capítulo 16, o testemunho de Tomé, apenas um pequeno trecho. Tomé conversava com Jesus a respeito da necessidade de Jesus, vou resumir antes do que eu vou ler, dele dar um testemunho, uma prova do poder de Deus junto daqueles que comandavam a nação judaica, dos poderosos, dos empresários, daqueles que eram senhores dos escravos. E Jesus conversa com Tomé e diz que não é necessário. E aí transcorre um diálogo entre ambos, que nós vamos pensar um pequeno trecho para nossa reflexão e nossa oração final. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou hesitante. Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus. Vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humanidade e no trabalho. Na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. E assim, nós iremos agora nos reunir em oração por todos aqueles convalescentes, todos aqueles que estão desesperados, desesperançados. Sabemos que a nossa fé é muito limitada, ela é difícil, ela é muito frágil. Vamos, sim, nesse momento, invocar Jesus para que a luz dele reacenda-se no coração de todos nós, de toda a civilização, encarnados e desencarnados. Façamos uma grande união em torno do Mestre, para que possamos atravessar esse momento da tempestade, mas lembrando que a bonança nos chegará. E assim, Jesus de Nazaré, neste momento, neste dia, neste encontro, pedimos, Pai,
Traga, Senhor, os anjos e arcanjos. Traga as correntes angélicas, serafins e querubins, para que junto de nós possamos despertar a luz imensurável do amor, possamos deixar o DNA que você nos deixou projetar-se, amplificar-se, modificar a nossa caminhada e a nossa jornada. Não tenhamos receio de recomeçar. Não tenhamos receio de reinaugurar uma nova etapa nas nossas vidas. Peçamos perdão àqueles a quem tenhamos ofendido, mas vamos seguir um novo caminho. Vamos seguir o caminho da fé, o caminho da cura, o caminho do amor. Jesus, Mestre da luz, estás junto de cada um de nós. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Que tenhamos, Senhor, o coração aberto para sentir a tua luz, que despertará em nós a certeza da chama divina que trazemos através da semente do nosso Criador que jaz, que está dentro de cada um de nós. E assim, Mestre da luz, te pedimos, neste momento que estamos tendo dificuldades de entender os ensinamentos, possamos finalmente nos dar as mãos para que este tempo seja de fato proveitoso, no sentido que será um divisor de água em nossas vidas, pois está sendo feito uma das separações do joio e do trigo, como nos deixaste, programado, previsto, acontecendo neste momento de luz. Vamos nos dar as mãos, vamos amar, não vamos julgar, vamos rezar, vamos orar, vamos pedir a Ti, Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso ídolo, nosso pastor. Que assim seja. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. E amanhã, sábado, com a permissão de Deus, sempre com a permissão do Pai, nosso encontro, às 20 horas, o nosso tema dos sábados, o exercício cotidiano, dioturno da prática da gratidão. Deus abençoe, ore com fé, peça com fé, a corrente médica vai nos atender, vai estar junto de nós. Mas lembremos-nos do que disse Jesus. Não pequemos mais, para que seja permanente a cura que vamos receber. Fiquemos na paz de Jesus. Gratidão. Um abraço fraterno a todos.